Olá, gente. Clau Tanaka, para quem não me conhece, eu sou coach, sou empresária, analista comportamental, mãe, tenho vários papéis que eu represento. E agora eu fui convidada para ser apresentadora de um programa. E vou confesso para vocês que num primeiro momento eu falei: não, tem nada a ver. Como assim? Vou fazer um negócio desse? Deu um frio na barriga, deu medo, deu um monte de coisa. E aí eu comecei a mergulhar para dentro de mim e eu falei assim: por que eu tô com todo esse medo de fazer uma coisa que eu já faço vídeo, eu já divulgo o meu trabalho, eu já compartilho conhecimento, eu já fiz lives entrevistando pessoas. Então, assim, por que eu tô com essa neurose toda para fazer um programa de TV? E quando eu mergulhei dentro de mim, que é onde eu falo sobre o autoconhecimento, que ele é libertador, eu cheguei num lugar que parece uma piada. Eu cheguei num lugar chamado comparação. O que eu penso sobre apresentadoras de TV? Olha só como é importante você se autoconhecer. E você, ou você ser seu próprio coach, ou você ter um coach, porque coach tem coach, tá? Para poder te guiar nessa jornada. Eu falei assim: o que eu penso sobre apresentadoras de TV? Eu penso em modelos magérrimas, lindas pra caramba, e eu olhei para mim e falei: não, não tenho condição de ser uma apresentadora, eu não tenho nada disso, eu não sou essas pessoas. E aí eu falei assim: não, mas espera aí, isso é crença. Eu sou coach, eu sei que é crença. Se alguma coisa está te paralisando, as crenças estão agindo nesse momento. Eu falei: não, então eu tenho que ir com calma e entender o que está acontecendo. Qual é a crença que eu tenho? Que apresentadoras de TV são todas magérrimas, lindas de morrer e são modelos, ananã. Pensei numa dúzia de nomes que vocês também estão pensando agora dessas apresentadoras. Mas eu falei assim: como é que eu faço para quebrar essa crença dentro de mim? Eu falei assim: deixa eu pensar em todas as apresentadoras que não têm esse estereótipo. E eu lembrei de várias e veio um nome na minha cabeça que deu assim na minha cara. Para eu aprender, né? Porque você tem que às vezes dar um chacoalhão. Sabe quando você tá tendo um ataque histérico que as pessoas dão uns tapas para você parar? Foi isso que eu fiz comigo. Eu falei assim: Oprah, só Oprah veio na minha cabeça. E eu falei assim: peraí, Oprah não é magérrima, não era modelo, mas é uma mulher genial que eu admiro pra caramba, que é uma apresentadora assim espetacular. Aí eu falei: calma aí, quem além dela? E aí veio vários nomes, até bem antigos, que me provam que não é isso. O que faz uma pessoa poder estar na TV, poder apresentar ou estar aonde ela quiser. Se é isso que eu ensino para as pessoas, eu tenho que ser congruente com a minha missão, não é mesmo? E aí eu falei: peraí, então tem alguma coisa de errado. Eu estou realmente acreditando nisso? É o que eu quero acreditar? Porque crenças criam a nossa realidade. E a minha realidade ia ser: eu não posso ir para a TV porque eu acredito que só as modelos magérrimas podem ir para a TV. E eu falei: não, 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 não. Não é isso que eu quero acreditar. Não é isso que é a verdade, não é isso que é a realidade. A minha realidade é essa outra. E eu pus o mundo aqui do meu lado dizendo: é esta realidade que eu quero acreditar. Que eu posso estar onde eu quiser, fazendo o que eu bem entender. E aí eu aceitei o convite de fazer parte dessa viagem que eu não sei se vai dar certo, se não vai, mas eu decidi curtir a jornada, que é o que eu falo para as pessoas que eu atendo. Quando eu começo um processo de coach, eu pergunto: onde você quer chegar? Qual é o destino? Qual é o lugar onde o seu coração bate? Sabe aquele forte? É isso que eu quero saber.
E aí a pessoa me fala onde ela quer chegar. E aí eu falei, aonde você quer chegar com isso? E aí meu coração bateu forte dizendo assim, eu quero levar essa minha mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Se for pela internet, se for dentro das redes sociais, se for numa TV, não importa. Se for num palco dando palestra para 2, para 3, para 10, para 1 milhão de pessoas, não importa. O que eu quero de verdade é levar uma mensagem para vocês que é algo que eu acredito de verdade. E o que é que eu acredito de verdade? Eu acho esse o ponto importante. Eu acredito de verdade que as pessoas podem ser o que elas bem entenderem, que elas podem ter o que elas bem entenderem, que elas podem ser felizes do jeito que elas quiserem. Eu acredito de verdade que a gente veio nesse mundo com a missão de ser feliz para viver na carne aquilo que o espírito não pode viver. E o que o espírito não pode viver? Ele não pode viver as grandes paixões, as incongruências. Ele não pode viver o lado sombrio e o lado luz que a carne nos permite. É uma experiência temporariamente humana, como diz a Mai, que faz com que a gente realmente possa experienciar. Eu falo para as pessoas que me seguem há mais tempo que Deus, quando manda a gente para cá, ele fala assim: filho, você vai para uma excursão maravilhosa. Você vai viajar com seus amigos, vai curtir pra caramba, vai viver coisas incríveis. Vai lá e se diverte. Aí quando a gente chega no meio dessa excursão toda, a gente esquece disso que o pai falou pra gente, sabe? E aí a gente começa a encalacrar, encalacrar, encalacrar. Aí a gente começa a sofrer e a gente começa a carregar pesos, pesos, pesos que ele não mandou. Que ele não mandou nada pra gente. A gente começa a viver crenças coletivas, crenças sociais, crenças da nossa família, crenças de todos os tipos que vão fazendo com que a gente comece a se empedrar e principalmente se desconectar. Porque a gente para até de ouvir a voz de Deus. E aí a gente precisa de alguém de fora dizendo pra gente o que Deus está dizendo. Que estranho. Que coisa mais louca. Se Deus fala com aquele fulano, por que ele não fala direto com você? Porque você quer acreditar que você é um pobre coitado, que Deus não fala com você. Você quer acreditar que Deus tem procuradores na terra. Que Deus precisa de intermediários para falar com você. Você acredita que se você sofrer, Deus vai te olhar com melhores olhos. Porque Deus é todo misericórdia, então você tem que fazer alguma bobagem para que Deus possa te perdoar e olhar com misericórdia, com misericórdia. Mas, gente, tá tudo aqui dentro, ó. Tá tudo dentro dessa encalacração toda que a gente foi criado. De verdade, não. A gente está aqui realmente para se divertir. A gente está para ser a nossa melhor versão e não a versão comparativa, entendeu? Aí volta para a história da apresentação. Quando veio isso na minha mente de que só apresentadoras X, no padrão XYZ, é que podiam ser apresentadoras, eu entrei no estado de comparação, que é um estado de puro sofrimento. Quando eu começo a me comparar com outras pessoas, eu entro em sofrimento. Porque é incomparável. Eu não posso ser comparada com outras pessoas, pelo simples fato de que eu não sou elas. Eu não posso ser apresentadora X, Y ou Z. Elas não podem ser eu. Você não pode ser outra pessoa. Você pode até imitar outras pessoas, mas você vai virar uma cópia barata. A beleza da gente tá na gente ser nós mesmos. A beleza da gente tá em a gente realmente se conectar com o mais profundo do nosso ser. A nossa beleza tá em a gente
fazer as coisas que a gente acredita, do jeito que a gente acredita. Ah, e se der errado, Cláudio? Se der errado, a gente pode pedir desculpa, a gente pode consertar, a gente pode fazer de novo, a gente pode dizer que se arrependeu. Até pouco tempo atrás eu tinha medo e vergonha de falar que eu me arrependi de alguma coisa. Sabe quando você entra num lugar super caro, você não tem dinheiro para pagar e aí você paga, assim, calacra todo, fica endividado não sei quanto tempo só porque você está com vergonha de dizer: meu, é caro para mim, não vou ficar. Então, assim, é sobre isso que a gente está falando, sobre a liberdade. Liberdade de você ser quem você quiser ser, do jeito que você quiser, se aceitar. E se fizer errado, corrigir. Corrige a rota. Pensa como um GPS que você pode simplesmente corrigir a rota. Você pode mudar o caminho. Você não precisa continuar sempre na mesma tocada, sempre fazendo as mesmas coisas. E sabe por quê? Porque a gente veio aqui para experienciar. E se a gente está experimentando alguma coisa, a gente pode olhar e falar: essa roupa não ficou boa, vou trocar. E isso vai acontecer milhares e milhares de vezes. E isso vai acontecer todas as vezes que você quiser. Você precisa se dar esse direito. Então, eu resolvi me dar o direito de fazer um negócio que eu nunca fiz, que eu vou morrendo de medo mesmo, porque faz parte da jornada ir com medo mesmo. Eu nunca pulei de bungee jump, mas eu acho que se eu tentasse pular, eu ia morrer de medo quando eu chegasse na beirada e olhasse para lá. E eu não fiz por quê? Porque eu nunca tive essa vontade. Porque se eu tivesse a vontade, o medo não podia me impedir. Quantas pessoas não fazem as coisas que elas devem fazer porque elas têm medo e elas se paralisam? Napoleão Hill, que é um cara que eu gosto muito, respeito muito, e quem não leu, eu recomendo que leia, porque tem uma literatura muito empoderadora. Ele fala de 6 medos básicos que a humanidade tem. Aí você vai falar: não, mas eu tenho outros medos. Não, são medos básicos. Deles se derivam outros medos, tá? Então, por exemplo, o medo da crítica social, que é o meu medo mais forte, é o medo do que as pessoas vão falar. Quando eu comecei a gravar vídeo há uns 2, 3 anos atrás, gente, eu tinha pavor do que as pessoas iam falar de mim, de como que elas iam me ver, como elas iam me sentir nos vídeos, etc. E eu fiz morrendo de medo, mas morrendo de medo mesmo. Eu falava assim: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Aonde eu tô com a cabeça? Por que eu tô fazendo isso, gente? Mas eu sabia qual era o meu propósito. Primeiro, eu queria compartilhar o meu conhecimento e segundo, me desafiar. Porque quando eu me desafiasse, esse medo não ia me paralisar mais. E foi isso que eu fiz, tá? Eu peguei e falei: vou me desafiar, dane-se, e eu vou pra cima e vou fazer o que tem que ser feito. Se eu não gostar, eu paro. Nada me impede. Eu não tô recebendo pra isso, né? Eu fiz. E eu comecei a gostar. E hoje é tão natural que para eu abrir o celular e gravar em qualquer lugar, e eu posso falar para vocês, a maioria das pessoas foi tão generosa comigo, me recebeu tão bem, me recebeu com tanto carinho. Aqui mesmo, eu estou sendo recebida com tanto carinho que eu não tenho como retribuir se não fazendo mais, gravando mais, compartilhando mais, me doando mais. Os seres humanos, eles vieram no planeta para servir. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero servir vocês. Eu quero servir como uma diversão, uma distração, um lugar para vocês se autoconhecerem, um lugar onde vocês podem compartilhar as ideias de vocês, compartilhar até os vídeos,
para que outras pessoas que estão no seu entorno se aprimorem. Quando eu faço isso, eu não faço isso porque eu sou boazinha. Eu faço isso porque eu acredito de verdade que todos nós estamos interligados numa teia de energia. Todos nós viemos de um lugar que é o divino. O divino se fragmentou e se fez nós. Então, quando eu falo que Deus se fez a gente, né, na verdade, a imagem e semelhança dele, ele não é de carne, é? Responde para você, Deus é de carne? Não é. Então, se ele não é de carne e ele nos fez imagem e semelhança, logo o nosso espírito é igualzinho. Mas não é igualzinho porque nós somos idênticos a Deus. Não, mas nós somos um fragmento dele, que muitos chamam de centelha divina. Porque nós somos um ser, um eu superior, que é um eu maior, onde esse eu maior tem um avatarzinho que somos nós. Esse avatarzinho que somos nós, esquecemos que nós somos esse ser divino, sabe? Então, assim, Jesus falava, né, que a gente pode fazer o que ele fazia muito mais se a gente tivesse fé, se a gente acreditasse. E por que que a gente não acredita? Porque a nossa fé ficou pequenininha, porque nós nos desconectamos de quem nós somos. Se a gente voltar a se conectar com quem a gente é, de verdade, na essência, nós vamos voltar a ser essência divina. Nós vamos voltar ao eu superior. E quando isso acontecer, Deus está falando direto, mandando direto. E como que ele manda isso pra gente? Através da intuição. Por isso que é tão importante você se autoconhecer, você criar todo esse processo junto com o seu subconsciente, e dentro do seu subconsciente você se conectar com esse eu superior. E aí você vai ouvir direto Deus falando com você. E aí voltando, vamos lá, para os medos, que senão eu não termino o assunto dos medos e eu vou emendando um assunto no outro. E para quem não me conhece ainda, vai ver que é muito normal eu, sabe, eu vou para vários pontos, mas vamos voltando para a linha de raciocínio. Um dos outros medos que foi detectado por Napoleão Hill é o medo da morte. Muita gente tem o medo da morte, medo do desconhecido, medo. Mas como que você perde esse medo da morte? Ressignificando. Essa palavra é muito, muito, muito importante. Quando a gente ressignifica alguma coisa, a gente traz um novo significado. Então você vai pensar primeiro, ó, nós estamos fazendo sessão de coach. O que você vai pensar primeiro? Qual é o significado da morte para você? Para muitas pessoas, a morte é o fim. Para outras tantas pessoas, é o recomeço. Para outras pessoas, é só um desconhecido. Então, assim, a primeira coisa para você perder o medo de alguma coisa é você entender o significado daquilo. O que significa de verdade a morte? Para pensar. Tenta chegar numa conexão maior do que você pensa sobre a morte. Para você entender se você tem esse medo e por quê. E aí vamos lá, tem os outros medos todos. E a gente não vai conseguir fazer uma sessão de coach aqui, tudo bonitinho. Então não tem jeito, né? Nós estamos fazendo uma passada por cima. Eu quero que você pense também nos outros medos. Então eu vou falar todos eles para que você possa depois, com calma, escrever. E escrevendo você vai criando as suas conexões e tendo mais clareza, tá? Vamos lá. O outro medo, medo da velhice. Esse medo é um medo bem, bem comum. As pessoas têm medo de envelhecer, medo de se tornarem inúteis, porque elas acreditam que a velhice significa isso. Então, ali, volta de novo. Quais são os significados que você dá para isso? Para ser velho, para se tornar velho, para envelhecer. Para algumas pessoas, velhice é sinônimo de sabedoria. Pensou nisso? Para outras tantas pessoas, longevidade. Outras pessoas acreditam que a velhice é uma premiação.
porque você conseguiu ter uma vida longa aqui no planeta. Então, pensa no significado da velhice para você. Outro medo muito comum é o medo da doença. E as pessoas com medo da doença, elas atraem doença. Porque quando você põe seu foco naquilo, você expande aquela coisa. Se você pensar muito, muito, muito na doença, a doença vem para o seu lado. Por quê? Porque é o que você está pensando e você está atraindo. Quanto mais você vibra naquilo, mais você atrai. Quando você pensa muito na escassez, é isso que você atrai. Chegamos no outro medo, medo da pobreza. Muitas pessoas têm medo da pobreza. Então já foi, ó, medo da morte, medo da velhice, medo da crítica social, medo da pobreza. Foi isso mesmo que eu falei? Tô me perdendo aqui. Mas o medo da pobreza é um medo muito comum. Acho que talvez o mais comum. E o que mais afasta as pessoas de terem dinheiro, de terem prosperidade. Porque de tanto medo de ficar pobre, elas acabam ficando pobres. Porque aonde que está o olhar delas? Na pobreza. E o outro medo é o medo de perder o amor de alguém. Esse medo, ele é muito esquisito. Porque ele vem em cima de muitas crenças. Teve uma vez que eu tratei uma crença que foi muito interessante. A mulher, ela não, ela prosperava, prosperava, prosperava e quando ela chegava num determinado ponto da vida dela, ela, pumba, decaía. Ela começava a perder muitas coisas. E aí, investigando, investigando, por que será que você tem essa crença? O que está acontecendo tal? E crença, gente, é totalmente emocional. Você não pega ela aqui, porque racionalmente é completamente ilógico, tá? Racionalmente, se você pensar na crença, você fala, não, eu não penso isso. Não, você não pensa, você sente. E quando você sente, você vibra e você atrai, e aí é um calhamaço de coisas. Então, ela começou a investigar e ela chegou no ponto. Ela falou assim, porque se eu tiver mais condição que o meu marido vai se sentir inferior a mim e ele vai me abandonar. Ele não vai mais me amar. Aí você fala, como assim uma mulher pensa isso? Ela sentia isso. Porque na infância dela foi o que aconteceu. A mãe dela sustentava a família e o pai foi embora. Então, assim, a crença nasce de um lugar que você não faz ideia, é um impacto emocional ou é repetição. Você não sabe exatamente como ela nasce. As pessoas, às vezes, não fizeram nada para essa crença nascer em você, mas de acordo com o que você sentir, acontece. Então, é um socão que você tomou e que você fala, e agora? E é isso. Então, pode ser qualquer tipo de crença que você tenha, que vai fazer com que você desenvolva este medo. E esse medo pode te paralisar. Então, um desses medos pode estar te paralisando, pode estar fazendo com que você não dê o próximo passo. E o meu próximo passo, que era gravar este momento em si, estava muito linkado ainda com essa crítica social, nesse estado de comparação que eu entrei. Então eu falei, não, eu não posso me paralisar por isso, porque eu vou estar me deixando levar pelo medo e eu não vou estar me divertindo na excursão. O pai vai chegar um dia e vai me perguntar assim: e aí, filha, como foi essa sua experiência humana? Me conta, você gostou? E eu vou falar: olha, pai, não experimentei nada, porque eu fiquei com medo. Ele vai falar assim: medo do quê? Ah, medo das pessoas falarem. E ele ia perguntar: o que, que vai mudar na sua vida se as pessoas falarem de você? E de verdade, gente, uma coisa que eu descobri, não a duras penas, porque nem foi tão dolorido assim, mas eu descobri que ninguém se importa, verdadeiramente. E não é que elas não se importam porque estão chateadas. Elas não se importam porque de verdade elas têm mais com que se preocupar. Elas estão tão focadas na vida delas que é por isso que elas não se importam. Elas não têm tempo.
tempo é o nosso ativo mais precioso. Então, cada um está olhando para dentro de si, tentando curar suas próprias feridas, resolver as suas próprias encalacrações. Você sabe que um assunto que todo mundo está falando, daqui uma semana ninguém fala mais. Aquela pessoa muito conhecida que morreu, daqui a pouco ninguém lembra mais. Então, de verdade, o que eu vou convidar vocês a fazerem é pararem de se importarem tanto com as outras pessoas e passarem a se importar mais com o que você vai dizer quando você chegar lá em cima. Você se divertiu, filha? E você vai falar, pai, foi um negócio maluco, eu vivi isso, vivi isso, vivi isso, fui criticada por um, fui amada por outro, eu experienciei. É poder experienciar a vida. É sobre isso que a gente está falando. E meus bichos estão todos experienciando a vida. E é isso. Então, gente, eu queria que vocês recebessem esse meu conteúdo com muito amor, porque foi um parto forceps, mas ele nasceu. E eu espero que daqui para frente eu possa cada vez mais estar presente na vida de vocês, compartilhando um pouco dessa minha experiência, dessa minha jornada e que eu, um pouquinho, possa ter ajudado vocês. Porque se eu ajudar uma pessoa, uma só pessoa, um pouquinho que seja, eu já estou feliz com a minha jornada. Então, gratidão e até uma próxima.